O salto dos sapatos italianos ecoava pelo corredor de mármore do Tribunal Federal. Marcos Álvares caminhava como se o local lhe pertencesse, seu terno Armani de $10.000 contrastando com a sobriedade do ambiente. 2 seguranças particulares o flanqueavam, afastando qualquer um que ousasse se aproximar demais do bilionário. Senhor Álvares, o protocolo exige que... Começou a advertir o oficial de justiça. Marcos ergueu a mão, silenciando-o sem sequer desviar o olhar. Protocolo é para quem precisa dele, respondeu, empurrando as portas duplas da sala de audiências. O burburinho cessou instantaneamente. Dezenas de olhares se voltaram para Marcos, que caminhou até seu lugar como se estivesse entrando em uma de suas empresas. Seu advogado, um homem de cabelos grisalhos e expressão tensa, sussurrou algo em seu ouvido, mas foi ignorado. Todos de pé para a entrada da meritíssima juíza Diana Santos. O som de cadeiras arrastando preencheu o ambiente. Todos se levantaram, todos exceto Marcos Álvares. Seu advogado puxou discretamente sua manga, mas ele permaneceu sentado, um sorriso provocador nos lábios. Diana Santos entrou na sala com passos firmes, sua toga negra contrastando com sua pele escura. Seus olhos varreram o ambiente até encontrarem a figura sentada de Marcos. Por um momento, algo indefinível passou por seu olhar. Senhor Álvares, sua voz era calma, mas cortante como uma lâmina. Em meu tribunal, todos se levantam. Com todo respeito, meritíssima, ele enfatizou a palavra com sarcasmo. Prefiro permanecer sentado. Um murmúrio de indignação percorreu a sala. Diana fechou os olhos por um instante, e uma memória involuntária a transportou para 20 anos atrás. Você nunca vai conseguir, disse o professor, devolvendo sua redação com um C marcado em vermelho. Pessoas como você não chegam à Suprema Corte. Diana segurou as lágrimas, guardou o papel na mochila e ergueu o queixo. Observe-me, professor. De volta ao presente, Diana abriu os olhos e encontrou o olhar desafiador de Marcos. Interessante sua escolha, Sr. Álvares, disse ela, um leve sorriso surgindo em seus lábios, especialmente considerando o que aconteceu em 15 de março de 2005. O sorriso de Marcos vacilou por uma fração de segundo. Um observador atento notaria o leve tremor em sua mão direita. Não sei do que a senhora está falando, ele respondeu, mas sua voz já não carregava a mesma arrogância. Não? Diana inclinou levemente a cabeça. Talvez sua memória melhore ao longo deste julgamento. Agora, pela última vez, levante-se. Algo na voz dela, ou talvez no brilho de seus olhos, fez Marcos se levantar lentamente. O silêncio na sala era palpável. Ótimo, disse Diana, sentando-se. Podemos começar e... Senhor Álvares, guarde sua arrogância para depois, você vai precisar dela. Enquanto o promotor se preparava para sua exposição inicial, Marcos não conseguia desviar os olhos da juíza. O que ela sabia sobre 15 de março? Era impossível que ela... Não. Ele tinha se certificado de que ninguém jamais descobriria. Diana manteve sua expressão neutra, mas por dentro sorria. O jogo estava apenas começando, e ela tinha esperado 15 anos por este momento. O silêncio do tribunal foi quebrado pelo som de passos apressados. Diana Santos atravessou o corredor vazio, sua toga roçando o chão de mármore. Era cedo, muito antes do horário normal de funcionamento, mas ela precisava deste momento de solidão. Entrando em seu gabinete, fechou a porta e caminhou até a estante antiga. Seus dedos percorreram as lombadas dos livros até encontrar um volume específico de direito corporativo. Ao puxá-lo, um envelope amarelado caiu. Diana pegou o envelope com cuidado, suas mãos tremendo levemente. Dentro, uma foto desbotada mostrava uma jovem estagiária sorridente ao lado de executivos em trajes formais. Era ela, 15 anos mais jovem, em seu primeiro dia na Álvares Enterprises. Pensei que tinha queimado todas essas fotos, murmurou, para si mesma. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Carlos Mendes, o promotor do caso. Documentos cruciais do caso Álvares desapareceram do arquivo. Alguém teve acesso durante a noite. Diana fechou os olhos, não surpresa. Era exatamente como da última vez.
Um jovem advogado, Miguel Torres, bateu em sua porta. Ele era novo na promotoria, idealista demais para seu próprio bem. Meritíssima, descobrimos algo sobre a testemunha-chave, disse ele, entregando uma pasta. Maria Conceição não é quem diz ser. Diana abriu a pasta e sua respiração falhou por um momento. A foto de Maria era familiar. Ela estava na mesma festa corporativa de 15 anos atrás. Miguel, o que você sabe sobre o incêndio no arquivo da Álvares Enterprises em 2005? O jovem advogado franziu a testa. O caso arquivado por falta de provas, apenas que destruiu evidências de possíveis fraudes. Diana se levantou, caminhando até a janela. O prédio da Álvares Enterprises podia ser visto ao longe, suas janelas espelhadas refletindo o sol da manhã. Eu estava lá naquela noite, revelou ela. Era apenas uma estagiária, mas vi coisas... Ouvi conversas que não deveria. Miguel se aproximou intrigado. Por que nunca falou sobre isso antes? Porque prometia a alguém que guardaria segredo. Alguém que morreu uma semana depois do incêndio. O som de mais passos no corredor interrompeu a conversa. Marcos Álvares entrou sem bater. Seu sorriso arrogante ainda no lugar, mas algo em seus olhos estava diferente. Meritíssima. Precisamos conversar, disse ele, ignorando Miguel. Diana fez um gesto para que Miguel saísse. Quando ficaram sozinhos, Marcos fechou a porta. Como você conseguiu aquela foto? Perguntou ele, apontando para o envelope em sua mesa. Que foto, senhor Álvares? Respondeu Diana, seu rosto uma máscara de inocência. Marcos se aproximou, sua compostura habitual começando a rachar. Você sabe muito bem. A foto da festa de dezembro de 2005. Todas as cópias foram destruídas. Todas exceto uma, Diana. Sorriu suavemente. A que seu pai me deu. O rosto de Marcos perdeu a cor. Meu pai nunca... Seu pai fez muitas coisas que você não sabe, Marcos. Inclusive, me dar provas do que realmente aconteceu naquela noite. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Era Carlos, o promotor, segurando uma pasta vermelha. Meritíssima. Encontramos isso no arquivo morto. Acho que vai querer ver. Diana pegou a pasta, mas seus olhos permaneceram fixos em Marcos. O julgamento recomeça em 1 hora, senhor Álvares. Sugiro que use este tempo para refletir sobre o que seu pai realmente queria. Quando Marcos saiu, Diana abriu a pasta vermelha. Dentro, uma carta escrita à mão, datada de 15 de março de 2005, começava com as palavras: Para minha querida amiga Diana, se algo acontecer comigo... Ela guardou a carta na gaveta, seu coração batendo forte. O pai de Marcos havia previsto tudo, e agora, 15 anos depois, seu plano finalmente começaria a se desenrolar. O relógio na parede marcava 9h45. Em 15 minutos, o tribunal estaria cheio novamente, e Diana sabia que o que estava prestes a revelar mudaria tudo. Mas primeiro, precisava fazer uma última ligação. Pegou o telefone e discou um número que havia memorizado há anos. Maria, é hora. Traga os arquivos. Os saltos dos sapatos de Diana ecoavam pelo corredor vazio do tribunal enquanto ela caminhava, em direção à sala de audiências. O peso do dossiê em suas mãos parecia maior do que nunca. 15 anos de evidências meticulosamente coletadas estavam prestes a vir à tona. Senhora juíza, Maria Conceição a esperava na porta, segurando uma pasta marrom. Trouxe o que me pediu. Diana assentiu, pegando a pasta. Você está pronta para isso? Depois de 15 anos? Mais do que pronta. A sala de audiências estava lotada. Marcos Álvares ocupava seu lugar habitual, mas seu semblante arrogante havia sido substituído por uma expressão tensa. Seus olhos seguiam cada movimento de Diana. Todos de pé, anunciou o oficial de justiça. Desta vez, Marcos se levantou imediatamente. Diana tomou seu lugar e abriu a primeira pasta. Promotoria pode chamar sua próxima testemunha. O Estado chama Maria Conceição. Um murmúrio percorreu a sala quando Maria se levantou. Marcos se inclinou para a frente, suas mãos apertando a mesa com força suficiente para os nós dos dedos ficarem brancos. Senhora Conceição, começou o promotor. Por favor, relate ao tribunal sua função na Álvares Enterprises em março de 2005. Maria ajustou o microfone.
Eu era secretária executiva do Sr. Roberto Álvares, pai do réu. E onde você estava na noite de 15 de março? No escritório, organizando documentos com a então estagiária Diana Santos. O silêncio na sala foi absoluto. Marcos se levantou abruptamente. Protesto. Isso é indeferido, cortou Diana, sua voz firme. Continue, senhora Conceição. Maria respirou fundo. Naquela noite, encontramos documentos que provavam um esquema de fraude massivo. O Sr. Roberto estava reunindo evidências contra seu próprio filho. Flashback. 15 de março de 2005, Diana organizava arquivos no escritório vazio quando ouviu vozes alteradas. Você não pode fazer isso, pai. A voz de Marcos ecoava pelo corredor. Posso e vou, respondeu Roberto. Esta empresa não será usada para lavar dinheiro. O senhor não entende. Há pessoas poderosas envolvidas. Então elas que venham atrás de mim. Presente. Uma semana depois, continuou Maria, o senhor Roberto morreu em um acidente de carro. Marcos se levantou novamente. Isso é um absurdo. Meu pai morreu em um acidente. Você não tem provas. Diana abriu a pasta marrom. Na verdade, Sr. Álvares, temos. Ela começou a projetar documentos na tela. Relatórios financeiros, transferências suspeitas, e-mails codificados. Mas o que fez Marcos desabar em sua cadeira foi a última imagem. Uma foto dele mesmo saindo do escritório na madrugada do incêndio. Seu pai não era apenas um empresário brilhante, disse Diana. Ele era um homem com princípios. E quando descobriu o que você estava fazendo com sua empresa, decidiu agir. O que você sabe sobre meu pai? Marcos rosnou. Diana pegou um envelope selado de sua pasta. Sei o que ele me contou nesta carta, escrita no dia em que morreu. À medida que ela lia a carta, o rosto de Marcos ficava cada vez mais pálido. Seu pai não apenas sabia de tudo, como havia documentado cada transação ilegal, cada acordo obscuro. Mas então, uma revelação inesperada fez todos na sala prenderem a respiração. Meu filho não é um homem mau, leu Diana. Ele está sendo manipulado por pessoas muito mais poderosas. Pessoas que agora ameaçam sua vida se ele não cooperar. Marcos cobriu o rosto com as mãos, seus ombros tremendo levemente. O Sr. Roberto tinha um plano, continuou Diana. Ele sabia que seria silenciado, então distribuiu as evidências entre pessoas de confiança. Eu era apenas uma estagiária, insignificante aos olhos dos poderosos. O lugar perfeito para esconder a verdade. Por favor, sussurrou Marcos, sua voz quebrada. Você não entende o perigo. Diana fechou a pasta lentamente. Entendo perfeitamente, Sr. Álvares. Seu pai também entendia. E é por isso que ele criou um segundo arquivo. Um que expõe não apenas a fraude em sua empresa, mas todo o esquema que envolve algumas das pessoas mais poderosas do país. O rosto de Marcos ficou ainda mais pálido. Você não pode revelar isso. Eles vão matar alguém? Completou Diana. Como fizeram com seu pai? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Diana pegou mais uma pasta, esta ainda selada. A sessão está suspensa por hoje, anunciou ela. E, Sr. Álvares, amanhã discutiremos o verdadeiro motivo pelo qual seu pai me escolheu para guardar essas informações. Enquanto a sala se esvaziava, Marcos permaneceu sentado, olhando fixamente para o lugar onde Diana estava. Pela primeira vez em 15 anos, ele se permitiu chorar. O gabinete particular da juíza Diana Santos estava mergulhado em penumbra quando Marcos Álvares entrou. Apenas uma luminária de mesa iluminava o ambiente, projetando sombras alongadas nas paredes revestidas de madeira. Quero saber tudo, disse Marcos, sua voz despida da arrogância habitual. Por que meu pai confiou em você? Diana indicou a cadeira à sua frente. Sente-se. Esta história começa antes do que você imagina. Ela abriu uma gaveta e retirou uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Nela, duas crianças sorriam em frente a uma casa simples. Reconhece alguém? Marcos pegou a foto com mãos trêmulas. Este é meu pai e esta menina. Sua mãe trabalhou como empregada na casa dos meus pais por anos, revelou Diana. Seu pai e eu crescemos juntos, brincando no quintal enquanto ela cuidava da casa. O choque no rosto de Marcos era visível. Impossível, meu pai nunca mencionou, claro que não.
A família dele não aprovaria uma amizade com a filha da empregada. Diana sorriu com tristeza. Mas ele nunca esqueceu suas origens, Marcos. Mesmo depois que ficou rico, um trovão soou ao longe e a chuva começou a bater nas janelas do gabinete. Quando entrei como estagiária na empresa, seu pai me reconheceu imediatamente. Ele viu uma oportunidade de ter alguém de confiança por perto, alguém que compartilhava seus valores. Valores? Marcos riu amargamente. Que valores? Ele construiu um império. Sim, mas com ética. Algo que você esqueceu ao se envolver. Com certas pessoas. O silêncio que seguiu foi interrompido por batidas na porta. O jovem promotor Miguel entrou carregando uma pasta vermelha. Meritíssima. Encontramos algo nos arquivos antigos. Sobre o acidente do Sr. Roberto... Não foi acidente, interrompeu Marcos, sua voz embargada. Eu sempre soube, mas nunca tive coragem de admitir. Diana pegou a pasta das mãos de Miguel e o dispensou com um gesto. Quando ficaram sozinhos novamente, ela a abriu. Seu pai sabia que estava sendo seguido. Por isso deixou um rastro de evidências, distribuídas entre pessoas diferentes. O incêndio no arquivo foi uma distração. Marcos se levantou, caminhando até a janela. A chuva agora caía com força, transformando a cidade em um borrão cinzento. Eles me procuraram uma semana depois da morte dele, confessou. Disseram que eu continuaria o trabalho do meu pai, quer quisesse ou não. No início eram pequenos favores, depois você se tornou parte do esquema, completou Diana. Não tinha escolha. Sempre há escolha, Marcos. Seu pai escolheu fazer o certo, mesmo sabendo o preço. Diana se levantou caminhando até sua estante. Removeu um livro e de um compartimento secreto, retirou um pendrive. Aqui está tudo, cada transação, cada ameaça, cada pessoa envolvida. Seu pai documentou tudo. Marcos encarou o pequeno objeto como se fosse uma bomba prestes a explodir. Se isso vier à tona, pessoas poderosas cairão, completou Diana, inclusive você. Então por que não usou isso antes? Diana sorriu, um sorriso triste e conhecedor. Porque seu pai me pediu para esperar. Ele acreditava que um dia você encontraria sua consciência novamente. Nesse momento, uma nova batida na porta. Era Maria Conceição, pálida e agitada. Meritíssima, eles descobriram. Acabei de receber um aviso, estão vindo. Marcos empalideceu. Não aqui. Diana permaneceu calma, guardando o pendrive em seu bolso. Já esperávamos por isso. O plano do seu pai incluía este momento. Também. Que plano? O mesmo que fez ele confiar em mim para guardar essas informações. Marcos, chegou a hora de você decidir. Quer ser como seu pai ou como as pessoas que o mataram? O som de passos no corredor fez todos congelarem. Marcos olhou para a porta, depois para Diana e finalmente tomou sua decisão. Me diga o que fazer, sussurrou ele. Diana sorriu, desta vez um sorriso de verdadeira esperança. Primeiro precisamos fazer uma ligação. Há pessoas esperando por este momento há 15 anos. A chuva continuava a cair lá fora, lavando a cidade enquanto, dentro daquele gabinete, uma nova história começava a ser escrita. A tempestade havia passado, deixando um ar pesado sobre a cidade. Diana observava através da janela de seu gabinete, enquanto os primeiros raios de sol lutavam para atravessar as nuvens remanescentes. Em suas mãos, segurava a última carta de Roberto Álvares. Querida Diana. Ela leu em voz baixa. Se você está lendo isto, significa que o plano funcionou. Marcos finalmente está pronto para a verdade. A porta se abriu e Marcos entrou, parecendo ter envelhecido anos durante a noite. Os arquivos que você pediu, disse ele, colocando uma caixa sobre a mesa. 15 anos de transações, todas as provas que meu pai tentou proteger. Diana assentiu, abrindo a primeira pasta. Você sabe o que isso significa, não é? Que vou para a prisão. Não necessariamente. Diana levantou os olhos dos documentos. Seu pai previu isso também. Ela puxou um envelope selado de sua gaveta, a última peça do quebra-cabeça que Roberto havia deixado. Esta é uma confissão, explicou ela. Seu pai assumiu a responsabilidade por todas as operações iniciais, protegendo você legalmente.
Mas há uma condição. Marcos franziu a testa. Qual? Você precisa consertar tudo. Cada centavo desviado, cada pessoa prejudicada. E mais importante, precisa expor os verdadeiros criminosos. O silêncio que seguiu foi interrompido pelo telefone. Era Maria Conceição. Eles estão se movendo. Sua voz tremia. Acabei de receber uma ameaça direta. Diana olhou para Marcos. É sua decisão agora. O que vai fazer? Marcos fechou os olhos, lembrando-se do pai. O que preciso fazer primeiro? Diana sorriu, pegando uma pasta vermelha. Começamos com isto. Reconhece estes nomes? A lista continha 12 nomes, todos empresários. Poderosos. Marcos empalideceu ao lê-los. São eles, os que ordenaram a morte do meu pai. E agora você vai nos ajudar a derrubá-los, Diana disse, sua voz firme. Seu pai não morreu em vão, Marcos. Ele construiu uma rede de proteção, pessoas em posições estratégicas, prontas para agir no momento certo. Por isso você se tornou juíza. Marcos percebeu, seus olhos se arregalando. Todo este tempo? Seu pai sabia que precisaríamos de alguém dentro do sistema judicial. Alguém que não pudesse ser comprado ou intimidado. Naquele momento, Miguel entrou apressadamente no gabinete. Meritíssima, as contas offshore foram localizadas, todas elas. Diana pegou os novos documentos, espalhando-os sobre a mesa. Cada página revelava uma nova camada do esquema, uma teia complexa de corrupção que se estendia por décadas. Vê. Isto, ela apontou para uma série de transferências. Seu pai deixou um rastro proposital. Ele sabia que um dia você escolheria o lado certo. Marcos examinou os documentos, suas mãos tremendo. Ele realmente pensou em tudo. Quase tudo, Diana corrigiu. A última peça do quebra-cabeça sempre foi você, Marcos. Sua escolha. Seu pai acreditava que você seria mais forte que sua ganância. O som de sirenes ao longe fez todos se voltarem para a janela. Vários carros da Polícia Federal se aproximavam do edifício. É hora, Diana disse, pegando seu telefone. Está pronto? Marcos olhou uma última vez para a foto em sua carteira. Ele e seu pai sorrindo em tempos mais simples. Estou pronto. Diana fez a ligação que mudaria tudo. Operação Fênix autorizada. Repito, Operação Fênix autorizada. Em questão de minutos, notícias começaram a chegar. Prisões simultâneas em todo o país. Empresários poderosos sendo escoltados de seus escritórios. Uma rede de corrupção de décadas desmoronando como um castelo de cartas. Seu pai ficaria orgulhoso, Diana disse suavemente, observando Marcos assinar sua confissão e acordo de colaboração. Por que ele confiou tanto em você? Marcos perguntou finalmente. Diana sorriu, pegando a antiga foto de duas crianças brincando. Porque ele sabia que algumas amizades são mais fortes que o dinheiro. E que algumas pessoas nunca se esquecem de onde vieram. A verdade finalmente estava vindo à tona, mas esta não era apenas uma história de justiça. Era uma história de redenção, de escolhas e de um pai que nunca desistiu de acreditar no filho. E enquanto o sol finalmente rompia as nuvens, iluminando a cidade, Diana Santos sabia que sua missão estava quase completa. Quase. O tribunal estava lotado no dia do veredito final. A tensão era palpável enquanto Diana Santos tomava seu lugar. Marcos Álvares, agora visivelmente transformado, sentava-se com uma dignidade silenciosa que contrastava com sua antiga arrogância. Antes de pronunciar a sentença, Diana começou, há algo que precisa ser compartilhado com este tribunal. Ela abriu uma pasta dourada, a última que Roberto Álvares havia preparado. Esta pasta contém a verdadeira extensão do plano do senhor Roberto Álvares. Não era apenas sobre expor a corrupção ou salvar sua empresa. Era sobre redenção. Diana projetou uma série de documentos na tela. Eram registros de doações anônimas, projetos sociais secretamente financiados, bolsas de estudo para jovens carentes. Durante 15 anos, enquanto construía seu caso contra os verdadeiros criminosos, Roberto Álvares também construía um legado de esperança. Cada centavo desviado pelos corruptos foi secretamente direcionado para obras sociais. Marcos olhou. Para os documentos, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ele nunca soubera desta parte da história.
Seu último projeto, continuou Diana, foi criar uma fundação, uma organização dedicada a dar oportunidades a jovens de comunidades carentes como eu fui um dia. E ele deixou instruções específicas sobre quem deveria liderar esta fundação. Seus olhos encontraram os de Marcos. Marcos Álvares, seu pai acreditava que você encontraria seu caminho de volta, e quando o fizesse, estaria pronto para continuar seu verdadeiro legado. O burburinho na sala aumentou. Diana ergueu a mão pedindo silêncio, considerando sua colaboração fundamental para desmantelar uma das maiores organizações criminosas do país e levando em conta as evidências de coerção apresentadas, este tribunal sentencia Marcos Álvares a 5 anos de liberdade condicional, com a obrigação de dedicar-se integralmente à Fundação Roberto Álvares. A sala explodiu em comentários. Marcos permaneceu imóvel, processando o significado daquelas palavras. Diana continuou. Além disso, todos os bens recuperados das operações ilegais serão direcionados para a fundação, garantindo que o mal feito por alguns se transforme em oportunidade para muitos. Quando o martelo bateu, selando a sentença, algo mudou no ar. Não era apenas o fim de um caso, era o início de algo novo. Meses depois, Diana visitou a recém-inaugurada sede da Fundação Roberto Álvares. Marcos a recebeu no escritório que um dia pertenceu a seu pai. Sabe, ele disse, ainda não entendo como meu pai previu tudo isso. Diana sorriu, olhando para a foto das 2 crianças brincando, agora emoldurada na parede. Seu pai sabia que algumas pessoas precisam se perder para se encontrar, e que o verdadeiro poder não está no dinheiro, mas na capacidade de transformar vidas. No pátio da fundação, dezenas de jovens estudavam e sonhavam com um futuro melhor. O legado de Roberto Álvares finalmente se cumpria, não através de império empresarial, mas através da mudança que ele sempre acreditou ser possível. Verdadeira justiça, Diana refletiu, não está apenas em punir o erro, mas em criar oportunidades para o acerto. Marcos assentiu, compreendendo finalmente o que seu pai sempre soubera, que a verdadeira riqueza está em transformar vidas. Assim, enquanto o sol se punha sobre a cidade, a história que começou com um ato de desafio em um tribunal terminou com uma lição sobre redenção, justiça e o poder transformador do amor de um pai. Diana Santos, a juíza que um dia foi subestimada, havia cumprido sua promessa. E Marcos Álvares, o bilionário que aprendeu a se ajoelhar diante da justiça, encontrou seu verdadeiro propósito. O legado de Roberto Álvares vivia não apenas nos documentos ou nos tribunais, mas nos sorrisos dos jovens que agora tinham uma chance de mudar suas próprias histórias.